Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. O nosso desejo é que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está no ar em Recife, região metropolitana, pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 7ª lição com o título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Amém, pastor Nadir Jackson. Do presbítero, irmão Jonatas Éder. Pai do Senhor, irmão Éder. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson. E do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson. Nesta lição, temos uma reflexão profunda sobre os pensamentos como arena de batalha na vida cristã. A partir da orientação bíblica em Filipenses 4:8 e 2 Coríntios 10:3-5, enfatizaremos a importância de uma mente renovada, disciplinada e alinhada com Cristo. À luz do texto bíblico, devemos compreender que pensar corretamente é um imperativo espiritual. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o textuário para nós? Pois não, pastor. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4, versículo 8. Irmão Éder, qual a verdade prática desta semana? Muito bem, a verdade prática seria o resumo, daquilo que nós vamos estudar. Diz o seguinte, pastor: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos tementes a Cristo. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Terceiro objetivo, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Filipenses capítulo 8 e 9 e 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3-5. Acompanhe conosco. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 7, que tem como título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Semana passada estivemos estudando a lição de número 6, que teve como título A Consciência, o Tribunal Interior. E naquela lição nós pudemos estudar no primeiro tópico daquela lição, baseado em Romanos, no capítulo 2, versículos 12 ao 16, o primeiro tópico, antes e depois da queda,
mostrando a primeira manifestação, o direito natural escrita no coração. No segundo tópico, nós aprendemos sobre o funcionamento da consciência, acusação, defesa e julgamento. E no terceiro tópico, aprendemos que a consciência ela é falível, ela não é absoluta, porque é claro que a consciência humana ela está regida, ela está debaixo do pecado. O pecado causou danos também à consciência humana, e aprendemos também que a consciência ela pode ser cauterizada, e fizemos essa abordagem à luz dos textos de Paulo. Esta semana estamos tratando sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E eu, observando o tema da lição desta semana, evangelista Alessandro, eu acho que foi um tema muito feliz e de maneira bem cirúrgica o autor delineou essa área que é a mente. Porque tudo se inicia na mente, e tudo se consuma na mente, né? A mente é, de fato, como o autor bem definiu, a arena de batalha na vida cristã. A mente, ela é tanto desejada por Deus, né? Tanto que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso. A mente é o objeto de desejo de Deus. Quando habita em nós, Ele quer dominar a nossa mente, mas também a mente é também objeto de arena de Satanás, né? Satanás, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Então, eu acho que o autor ele foi bem cirúrgico, bem feliz em mostrar de que, de fato, é uma arena, considerando que nós temos duas naturezas. Temos a nova natureza em Cristo, temos a antiga natureza adâmica. Sim. E Paulo, em Gálatas 5, 16 e 17, deixa claro de que essas duas naturezas vivem em constante conflito. Perfeito, pastor. Baseado nessas suas palavras, nós podemos dizer de que os nossos pensamentos, eles moldam de alguma forma as nossas atitudes. Os nossos pensamentos, eles direcionam nossas palavras, eles definem nossas decisões, nossas escolhas. E nós temos vários exemplos, pastor Nath Jackson, na Bíblia, de personagens que tiveram suas vidas totalmente modificadas por não ter esse devido cuidado com a mente, como o senhor falou. E quando o senhor falava de batalhas espirituais e falava de mente também, me fez lembrar o texto que Paulo escreve aos Gálatas, né? Quando ele diz que nós devemos estar com um capacete na nossa mente guardada, né? A ideia de capacete guardar a cabeça fala de mente mesmo. E quando nós olhamos já, pastor, para o primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver ali Adão e Eva, por exemplo, vacilando nesse cuidado com a sua mente, com os seus pensamentos, com as suas elucubrações, e isso provocou a abertura para que o adversário entrasse em cena e trouxesse toda essa, desculpa a expressão, toda essa desgraça no mundo espiritual, físico e material, né? Nós temos exemplos, por exemplo, além de Adão e Eva, de Judas. Judas é outro personagem na Bíblia que abre espaço e a sua mente é tomada pela ganância, né? Pelo materialismo, e por conta disso ele vai dar espaço a Satanás, e o texto diz que Satanás encheu o seu coração, que é o que acontece, pastor, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira faz isso. O texto diz, e disse, versículo 3 do capítulo 5 de Atos, disse então Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? E a palavra coração aqui, pastor, é mente também. Uhum. Não é o coração físico. É mais ou menos o que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração ali é mente. É o mais interior do ser humano, né? Então eu penso que essa sua fala em relação ao autor da lição, ela é muito propícia. De fato, o tema, a forma como ele escolheu e trabalhou esse assunto, pastor, foi de forma primorosa. Irmão Éder, o evangelista já tocou no assunto. É importante que o professor ele já esclareça para o seu aluno
de que esta palavra coração, né, ele tem um sentido Sim. de mente, né? Porque coração no seu sentido físico é um músculo que bombeia sangue, né? Exato. Para os antigos, ou sobretudo para o mundo grego, né, o coração como era o centro das emoções, então a sede das emoções, então se coloca, a Bíblia faz uso dessa compreensão antropológica, né, mas que nós entendemos perfeitamente que ele está tratando da mente, né? É a riqueza do texto bíblico, né? As polissemias, né? A riqueza do texto bíblico. Então é importante que o professor inicialmente já possa trazer esse esclarecimento aos alunos, mostrar que coração está relacionado à mente e a mente está relacionada ao indivíduo como um todo. Exato, pastor e queridos irmãos, evangelista Alessandro e Jonas. Acredito, pastor, que a lição de hoje, ela é um divisor de águas, porque a gente vai entrar daqui a pouco na esfera do espírito, né? Nós já estudamos o corpo, estamos concluindo nessa e na próxima lição a questão da alma e vamos adentrar na questão do espírito. Então, o autor está traçando uma linha bem interessante de fora para dentro, mostrando que se nessa esfera, onde a batalha acontece, que é o coração, que é a mente, nós dermos lugar ao Espírito Santo, lugar à Palavra de Deus, dermos lugar ao Senhor Jesus e principalmente deixar-nos dominar pelo Espírito Santo, e a gente vai trabalhar isso ao decorrer da aula, nós vamos poder ter o nosso espírito vivificado, que é a comunhão que temos com Deus. Lembrando, a comunhão que temos com Deus não se dá em nossa alma, se dá através do Espírito. A alma, ela sente, ela se alegra com a presença de Deus, mas a comunicação, nós vamos ver mais para frente, se dá com o Espírito. Basicamente o que o professor precisa entender, que essas palavras no Antigo Testamento, elas envolvem muito mais o sentimento de quem está tendo a reação de acordo com um fato. Por exemplo, quando alguém diz assim, ame a Deus de todo o seu coração, é porque o coração, além de pulsar, ele acelera, ele diminui. Então a intensidade do amor era medida dessa forma, como no Antigo Testamento era pelas vísceras, não é? Quando alguém sentia as dores nas vísceras, alguém dizia, olha, o coração, o centro das emoções. Então, é bom o professor ter um pouquinho dessa questão de cultura bíblica para apresentar seu aluno, para que não confunda, né? Nem diga que mente é diferente de coração, nem que coração é diferente de mente. E o senhor falando isso, eu lembrei também de uma outra palavra, que também ele traz essa polissemia, que é a palavra carne. Você tem a palavra carne no seu sentido pejorativo, no seu sentido negativo, e você tem a palavra carne no seu sentido, de imaturidade, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 3, dizendo que havia confusão entre os irmãos, porque vós sois carnais, ali é no sentido de imaturidade, mas existe a palavra carne no sentido pejorativo, e a palavra carne, no texto base de nossa lição, que é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, ela não tem um sentido pejorativo, ela tem um sentido de humanidade. Veja, por quê? Romanos 8:8, rapidamente, só para a gente fazer essa diferenciação, Romanos 8:8, Paulo nos diz o seguinte, Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí carne fala de andar segundo os pensamentos e desejos da natureza decaída. Mas observe que no texto base de nossa lição, 2 Coríntios 10:3, ele diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, mas como é que é, pastor? A Bíblia diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus, e como é que Paulo diz que a gente está andando na carne? Só que o andar na carne aqui está falando da natureza humana. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Paulo está dizendo que nós vivemos, que nós vivamos e que nós sejamos humanos, ainda que nós sejamos humanos, aí ele diz, não militamos segundo a carne, ou seja, não guerreamos com as armas humanas. Paulo está dizendo, nós somos humanos, mas nós não guerreamos com as armas humanas e nós guerreamos com as armas espirituais. É por isso que no versículo 4 ele vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são humanas. Ou seja, para tratar como de espiritual, não se usa armas humanas, se usa armas espirituais. Então, veja que 1 Coríntios 3, Paulo usa a palavra carne no sentido de imaturidade. Paulo usa aqui a palavra carne em Romanos 8:8 no sentido pejorativo, de natureza decaída,
E aqui Paulo usa a palavra carne no sentido de natureza humana, sem ter o sentido pejorativo de natureza decaída. Irmão Jonas, vamos chamar aí a próxima tela, por favor. Próxima tela, mapa mental. Pois bem, pastor, o mapa mental nada mais é do que a distribuição dos tópicos da lição de uma maneira visual. Nós temos o primeiro tópico da lição, uma visão introdutória, e logo acima tem a palavra compreender, que corresponde ao objetivo para esse tópico. E esse tópico será destrinchado da seguinte maneira, né? Será visto a experiência de Adão e Eva, conceitos e origem, que nesse caso acerca do pensamento, e características do pensamento que o autor vai trabalhar no terceiro tópico. Já o segundo tópico tem por título a gestão dos pensamentos. O objetivo desse tópico é justamente encorajar uma boa gestão dos pensamentos. Isso será destrinchado da seguinte maneira: nós temos o imperativo ético e espiritual, que é a abertura desse tópico. Ele irá falar acima da técnica, visto que existem várias técnicas hoje de controle do pensamento. Vai focar nos recursos espirituais, e um subtópico, que é o último subtópico, ele vai falar de Jerusalém e falar também de Betânia. Jerusalém como sendo uma parte mais agitada e Betânia um convite para descansar, né? Um descanso. E o terceiro e último tópico tem como objetivo primário conscientizar que a batalha na arena dos pensamentos, que essa batalha existe. E como terceiro tópico, geralmente é a aplicação geral da lição, ele vai falar sobre as influências espirituais e, por último, ele trata dos chamados cuidados práticos que devemos ter para lidar com os nossos pensamentos. Vamos para a próxima tela. E nessa próxima tela, irmão Jonas, nós temos o textuário, que é importante, né? O professor, de maneira introdutória, ele inicia com um tema provocativo, depois ele vai para o texto bíblico, ou para o textuário, depois ele vai para a verdade prática, né? Como elementos integrantes da introdução de sua aula. Com certeza, a verdade prática, como o próprio nome diz, né, que é aquela verdade que será utilizada, praticada pelo aluno, e o textuário, o texto de ouro, que é o texto que representa a lição como um todo. Ele é, na verdade, uma abertura da lição, é o início, é o pontapé inicial para se começar os demais tópicos. O texto áureo diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tem um breve comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, que diz o seguinte: este versículo também fala da influência dos pensamentos e a atitude de uma pessoa sobre a sua vida. O que quer que ocupe o pensamento de uma pessoa acabará transparecer através de palavras ou ações. Aí tem uma série de versículos bíblicos que faz referência justamente a essa afirmativa de Donald Stamp. Esse comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, ele é bem maior. Foi destacado somente aquilo que é mais impactante, né, que corresponde mais à centralidade desse versículo, pastor. E é interessante que ele fala assim, que esse versículo fala da influência dos pensamentos e atitudes de uma pessoa sobre a sua vida. E a gente vê que é algo bem essencial, né, trabalhar conceitualmente essa questão dos pensamentos de maneira introdutória na lição. Com certeza, porque os pensamentos, o próprio autor da lição, de maneira muito precisa, ele vai dizer: existem influências externas e influências internas. Então, toda cabeça tem pensamentos. Não existe pensamento vazio, não existe cabeça vazia. Pode ser vazia num sentido que a gente possa dar figurativo, mas a cabeça em si, ela pensa alguma coisa, e ela só pensa com base naquilo que existe. Ninguém pensa o vazio, nem pensa o nada. Então, alguma coisa tem dentro dessa cabeça que vai servir de força motriz para que ela venha a ser pensada. Até né? o próprio pensamento no vazio já dá a ideia de que algo é complementar e que algo não é. Então, mesmo o pensamento no vazio é pensamento. É um pensamento. E outra coisa, quando surge o primeiro pensamento,
já surge também a primeira palavra, que não dá para dizer, fazer essa linha separatória. O que é que vem primeiro? O pensamento ou a palavra? Diz, no momento que há o primeiro pensamento, também há a primeira palavra. E todo pensamento para Deus é uma palavra dita. Eu não falei, mas você pensou. Então, a palavra, o discurso já está ali dentro e Deus já viu e já entendeu as intenções. É o Sermão do Monte, né? Exato. Mateus 5 a 7, a lei do Espírito da vida, o código de ética divino, o Sermão do Monte, código de ética do Espírito, a lei do Espírito de vida, né? Como Paulo bem descreve. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela nós temos já início aí uma visão introdutória, a experiência de Adão e Eva, conceito e origens e características dos pensamentos. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Jonas, uma visão introdutória. Dessa visão introdutória, como destaque, né, para dar início ao tópico de número 1 da lição, tem essa frase: os pensamentos não são apenas múltiplos e neutros, eles guardam em si características de índole ético-moral. Podem ser bons, podem ser ruins, podem ser puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Essa informação é justamente do autor da lição, que é o pastor Silas Queiroz. Ele traz como destaque, como pontapé inicial para iniciar o tópico 1, dizendo que os pensamentos, eles fazem parte da estrutura humana. E outra coisa, o que faz a diferença entre nós e os animais, né, isso aí já é uma característica da imagem de Deus no homem, é porque nós temos a capacidade de pensar. Isso. E pensar não é somente raciocinar, é muito mais do que isso. No pensamento está o raciocínio, no pensamento está a imaginação, no pensamento está a índole moral, também está presente, porque não existe pensamento neutro. Quer dizer, não é uma máquina, você tem um ser humano. E logo um ser humano que está marcado pelo pecado, esses pensamentos estão lá dentro. Então, a índole dos pensamentos estão ali dentro. Ele disse, não são somente múltiplos, porque na mente humana, se falar de pensamentos, é infinito. Infinito, porque nós podemos daqui, nós estamos aqui no estúdio, mas eu posso ir com minha mente no Japão, posso ir até em qualquer outro lugar desse... Ela não tem limites, não tem barreiras. Ela não tem limite, porque a imaginação humana é isso que intriga os cientistas, porque ninguém imagina, ou melhor, nenhum animal imagina, só quem imagina é justamente o ser humano. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter com esses pensamentos. Olha, são múltiplos, mas não são neutros, eles carregam a índole. E tem uma pergunta que é sempre bom ser feita, né, sobre os pensamentos. Qual é a índole dos meus pensamentos? Até porque, me permita, Jonas, essa parte, até porque tem pessoas que dizem assim, eu não pensei. Acho que todo mundo já ouviu isso aqui, né? Eu fiz sem pensar. Não. Na realidade, já existia uma predisposição para aquilo, e aí a situação veio, a mente que trabalha muito, muito, muito rápido, vai levar você a uma ação. Então, geralmente, quando alguém diz assim, eu não pensei. Não, você não pensou naquele momento. Mas a sua resposta a uma determinada ação, na realidade, vem de pensamentos que já ocorreram anteriormente, e aí o mais rápido foi lá, pegou e disse, é essa ação que eu vou tomar. E é por isso que Jesus manda a gente se precaver com o que a gente vai pensar, né? Principalmente quando ele toca em questões sobre a morte, desejar o mal do outro, o adultério. Ele diz assim, evita isso aqui, porque se a prática aparecer, você não vai nem pensar. Vai acontecer porque você já pensou. E lembrando que quando se coloca sobre esta expressão, né? Eu não pensei, ele tem mais o sentido de que eu não refleti sobre o que eu ia fazer. Isso. Né? Porque o que ocorre no mundo físico, que as pessoas fazem, né, é reflexo de todo o conjunto, né? Embora que muitas vezes as atitudes sejam muito mais pela emoção, mas a emoção ela interage com o raciocínio. Ao pensamento. Com raciocínio. Porque, por exemplo, o que a gente mais vê aqui no Brasil, né, é briga de trânsito. A pessoa discute, aí está ali discutindo, aí vem a emoção. Aí na emoção, você tem dois caminhos. Ou você se controla, respira e procura a paz, ou você faz o que algumas pessoas fazem, às vezes para o carro, abre a porta, vai discutir, quer dizer, mas eu fiz sem pensar. Na aí verdade, alguém chama isso não de impulso, refletiu. né? Chama isso de impulso. Isso. Né? Mas não é só impulso. Isso. Né? E que tudo isso está relacionado ao homem como um todo. Né? Se ele sentiu a emoção,
a primeira coisa, ó, sai do carro e vai tomar satisfação. Ele pensou. Isso. Ele pode não ter refletido sobre esse pensamento para saber se esse pensamento é um pensamento positivo ou negativo, se é um pensamento salugênico ou se é um pensamento patogênico. Mas que ele pensou. E geralmente alguém só diz isso depois que viu que a consequência foi negativa do seu ato. Isso. Aí ele vai dizer assim, eu não pensei, ou seja, eu não refleti no que poderia acontecer depois da minha ação. Porque até o nosso ato de respirar, de andar, quando a gente resolve andar, a nossa mente está mandando informações para que os músculos se movam, tudo é controlado por aqui. A prova maior é que quando existe, por exemplo, pessoas que têm problema na coluna cervical, né, ele não consegue mais se mover, a mente manda a informação para as pernas, mas as pernas não respondem. Então, todo o estímulo está na mente. E é por isso que a gente precisa deixar que essa mente seja controlada pelo Senhor. Isso, perfeito. O assunto está muito gostoso, mas nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 7ª lição que tem como título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. E no primeiro bloco nós comentamos de maneira introdutória e já iniciamos o comentário do primeiro tópico de nossa lição. E eu queria chamar a próxima tela. A próxima tela, nós temos aqui uma visão introdutória entendendo a influência dos pensamentos. Evangelista Alessandro, eu queria que o senhor lesse e pudesse comentar, por favor. Pois não, pastor. Esse texto de Provérbios 23:7 é um texto-chave, porque como imagina em sua alma, ou seja, em seu pensamento, assim ele é. Nós falamos isso no início do programa, dizendo que os pensamentos influenciam diretamente no posicionamento, nas escolhas de cada um de nós. E o texto continua, nossos pensamentos moldam quem somos. A Bíblia mostra que o que alimentamos na mente acaba se manifestando em palavras e em ações. Por isso, cuidar dos pensamentos é cuidar do coração espiritual. Esse texto de Mateus, pastor, eu acho que vale a gente ler Mateus capítulo de número 12 e o verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus a respeito do assunto que estamos tratando aqui. 12 e 34. Raça de víboras, disse Jesus. Vou ler o versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Observe que o que Jesus está dizendo aqui é que a procedência no falar de alguém, nas suas atitudes, é um reflexo daquilo que está no seu interior. E a gente já falou aqui que a expressão coração, ela é também o sentido de pensamento, do mais íntimo do que está no homem. Um outro texto que corrobora muito com isso é o texto de Mateus capítulo 15, versículo 19, quando diz assim, pois do coração procedem os maus pensamentos. E o texto continua, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, fica muito claro na fala de Jesus de que aquilo que está enraizado em meu pensamento vai certamente refletir em minhas ações. Dificilmente alguém que tem uma mente santificada, uma mente purificada, vai agir pecaminosamente. Ele pode, porque ele é falho, mas dificilmente isso acontecerá, porque o que está cheio o seu coração, o seu pensamento, é o que vai sair. O texto de Romanos, por exemplo, pastor Nadiacos, capítulo 12, e o versículo 12 reflete isso. Paulo diz assim, e não vos conformeis com este mundo. E ele continua, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a minha mente está purificada, se a minha mente está trabalhada, moldada pela palavra, as minhas ações vão ser assim. Por isso que Paulo diz, transformai-vos, a expressão aqui é metamorfo, passar por uma metamorfose. Quando o homem sem Cristo, sem Deus,
sai da situação espiritual pecaminosa, de uma vida de pecado, e vem para aqui, ele recebe, diz a Bíblia, a mente de Cristo. A sua mente agora vai ser influenciada, moldada pelos pensamentos, pelos modelos da mente de Cristo. Por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, pastor, essa expressão aqui eu acho que foi muito bem colocada. Nossos pensamentos molda quem somos. A transformação cristã começa na mente. Quando nossos sentimentos são moldados pela palavra, nossa linha de pensar, de agir, ela é moldada. Eu queria só ler mais um texto, que é o texto da verdade prática da lição, né? O texto de chave de ouro. Quanto mais, irmãos, tudo que é, aí ele vai dizer, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aqui, pastor, essa parte final do versículo, nisso pensai, tem um segredo nesse versículo aqui. Porque a escolha do que eu vou pensar está sobre mim também. Sim. É claro que nós vamos ver durante a lição de que dependendo do ambiente que estejamos, o pensamento ele sobressai da nossa escolha. Inclusive até a gente mesmo, como salvos em Cristo Jesus, às vezes estamos num ambiente de culto e vem aquelas setas. O que Paulo chama de dardos inflamados. O que é dardo? É uma lança com fogo na ponta que é lançado à distância. Então Satanás, mesmo distante, ele lança. É possível que isso aconteça. Mas na maioria das vezes, pastor, o controle da mente está sobre a minha vida diária. Se a minha vida é uma vida de oração, de busca, a minha mente vai ser controlada por isso, ou influenciada. Então eu diria, pastor, que de forma bem prática, o que alimentamos na mente acaba se manifestando em palavras. E eu concluo essa fala, pastor, dizendo o seguinte: o que está diante dos meus olhos vai alimentar a minha mente. Eu estava aqui pensando, lembrei daquele texto, e eu finalizo essa minha fala aqui com esse texto, que é o texto de Jó, pastor. Eu lembrei desse texto, Jó, capítulo de número 31, e o versículo 1, a parte A, Jó disse assim: fiz concerto com os meus olhos. Há uma expressão de Jesus de que os olhos é a entrada, é a porta para quê? Para a mente. Ao ponto dele dizer, se o teu olho te faz pecar, exatamente. Arranque. Por quê? O que vem para aqui, para a mente, primeiro passa pelos olhos. Então, aquilo que eu penso está correlacionado, acho que esse é o último ponto da lição, mas eu peço até desculpa por ter antecipado essa fala, a mente, a porta de acesso à mente chama-se os olhos. Então, dependendo do que eu vou colocar diante dos meus olhos, pastor, meus pensamentos serão influenciados, com certeza. O senhor falou aí sobre a mente de Cristo, eu lembrei do texto. Sim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante, diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí tem outro texto também, que é o texto 2 Coríntios 5,17, que é bastante comum usar em evangelismo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a nova natureza de Cristo, a nova natureza passa a habitar dentro de nós, porque agora passamos pelo processo da regeneração, temos a mente renovada. Claro, como já dissemos aqui inicialmente, a antiga natureza ela vai tentar sabotar a nova natureza. Por isso guerra, o senhor falou também de uma coisa interessante, que são os pensamentos involuntários, né? Sim. Involuntários. Às vezes, uma vez um irmão disse a mim assim, pastor, eu fico às vezes perturbado porque quando eu dobro o meu joelho e vou orar ao Senhor, tento me concentrar, vem coisas terríveis na minha mente para me fazer desistir da oração. Aí eu disse a ele, continue insistindo. Sim. Porque é uma batalha, porque a antiga natureza, ela vai sempre tentar sabotar a nova natureza. Verdade. Por exemplo, e há pessoas às vezes que acabam se tornando escravos da sua mente. É aquele tipo de pessoa que diz assim, eu só vou ler a Bíblia se me der vontade.
Eu só vou orar se me der vontade. Eu só vou para o culto se me der vontade. Se me vier à mente, eu faço. Se não me vier à mente, eu não faço. E o Senhor deixou claro de que esses processos podem ocorrer, mas sobre esses processos há uma decisão. Sim, Né? sim. Pensar, né? O texto que o Senhor citou, Filipenses 4:8, Filipenses 4, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algum louvor nisso, pensai. Tem outra tradução que diz assim, nisso estejam ocupadas as vossas mentes. Ou seja, a questão da mente, os pensamentos podem ser diversos, mas a permanência desses pensamentos, dessa tempestade na minha vida vai depender de mim. E aí entrou naquilo que o senhor falou, né? O que eu estiver alimentando é que vai, de fato, dominar toda a minha vida. E, irmão Éder, eu lembrei de um certo irmão que ele tinha medo de sair na rua, tinha medo de usar relógio, e às vezes até ir para a igreja ele tinha muito receio, porque ele vivia quase que uma síndrome de pânico. E depois, conversando com ele, eu descobri que, de maneira britânica, pela manhã, quando ele já ligava o rádio dele lá em uma programação policial. Na hora do almoço, programação policial. Na hora do jantar, programação policial. Então, ele foi se enchendo a mente dele de tanta informação, de crime, de assassinato, de latrocínio, que ele ficou apavorado. Ou seja, isso acabou até sufocando a fé dele e ele já não tinha paz, já não tinha tranquilidade, porque a mente dele, aí, pegando o gancho do irmão Alessandro, a mente dele era alimentada diariamente com essas informações. É por isso que nós, o princípio paulino de Filipenses 4:8, é o antídoto divino para que possamos dizer assim, olha, não, essa pauta aí eu não boto na minha mente. A pauta que eu boto na minha mente é Filipenses 4:8, porque diz respeito às características do código de ética divina. E também faz parte agora da nossa nova natureza em Cristo. Não é como o senhor bem citou, que agora nós somos nova criatura. Então, o evangelista Alessandro ele foi muito feliz quando ele falou daquilo que nos cerca, né, vai influenciar, sim, o nosso pensamento. Aquilo que a gente vê, e eu gostei muito do texto de Jó, acho que vale a pena o professor anotar para ler em sala, né? Fiz um concerto com os meus olhos, né? Ou seja, eu só vou prestar atenção naquilo que realmente edifica a minha vida, não é? Naquilo, e eu acrescentaria os ouvidos também, não é? O que a gente ouve também tem um poder muito grande de persuasão na nossa mente. Então, um conselho da palavra, né? Que a gente procure ter a mente de Cristo. E quando a gente pensa na mente de Jesus, a gente precisa ver como Jesus lidou nas batalhas espirituais, no sentido que ele era 100% humano, ou totalmente, eu prefiro a palavra totalmente humano. Quando Jesus estava aqui como um segundo Adão, como Paulo diz, como é que funcionava a mente de Jesus? Jesus vivia em oração, Jesus buscava a vontade do Pai e, pelo que a gente entende, vivia uma vida de leitura das Escrituras ao ponto de citá-las, né, lá pelos discípulos de Emaús, abrir as Escrituras sem estar com a Escritura, claro, ele é a Escritura encarnada. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Mateus Mateus capítulo 4, e a gente vai observar a tentação. E vale a pena lembrar, estávamos em off conversando sobre o texto, e o pastor Jackson lembrou que Jesus foi tentado todo esse período, né? Nós temos aqui a tentação final, que é quando Jesus vence Satanás de forma final, até nesse momento, depois Satanás volta de novo para perturbar, porque ele sempre tenta tirar-nos do trilho da vontade de Deus. Mas o texto do capítulo 4, né? Satanás induz Jesus a coisas que para qualquer um é efêmera. Por exemplo, 4:3. Chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E aí Jesus vai responder. Mas observe que a tentação vem de uma necessidade humana que Jesus tem, do seu ambiente. Ele está com fome, faz 40 dias que ele não come. E ele tem sim, olha, lembrando aos irmãos, Jesus tem poder de transformar pedra em pão, até em coisa melhor, ele poder transformar em uma comida mais saborosa, não somente pão. Mas se ele o fizesse, ele estava quebrando o princípio de permanecer sobre a égide de Deus, sobre o controle de Deus, sobre a vontade de Deus. Jesus não quer antecipar a vontade de Deus para si. Então, por isso, ele cita o texto de Deuteronômio 8:3, não é? Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E aí, os outros
As outras formas de Jesus vencer, pastor, versículo 7, também está escrito, né? Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 10. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Deuteronômio 6,13. O que é que ocupava a mente de Cristo? A palavra. Então, toda vez que provocado, tentado, Jesus usava a palavra. E aí vem a pergunta que vem para mim, para você, professor, que você deve levar ao seu aluno. Como é que a gente responde aos ataques de Satanás? Com as armas que o senhor mencionou que a gente não deveria usar? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 2 e 3. Porque mesmo em carne, ou seja, andando em carne, ou seja, ser humano, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, verso 4, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. E a única coisa que Satanás teme é o poder da palavra de Deus através de Jesus Cristo. Então, para que haja vitória, né, e aí para que a gente não viva essa mente perturbada, em vez de estar ouvindo, né, essas polêmicas, esses problemas, esses programas que levam você ao desânimo, vai ouvir um louvor, vai ouvir a palavra, vai ler a palavra. Hoje a gente tem tanto aplicativo, pastor, para fazer isso. Tem audiobíblia, você pode ouvir a Bíblia. Está fazendo um serviço, coloca lá a Bíblia, já que você não tem tempo de ler, mas encha a sua mente das coisas de Deus para que você tenha fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E assim, eu preciso escolher, porque, veja, os pensamentos, eles vêm. Pensar necessariamente não quer dizer pecar. Sim. Porque a tentação, ela se dá também, ela vem no campo da mente. Isso. Aí o pecado se dá justamente na consumação daquela tentação. E Tiago diz que quando a gente é engoldado, ou seja, né, já fomos totalmente laçados e não temos mais força para sair. Temos a natureza que depõe contra a gente e que tenta sabotar a nossa relação com Deus. Isso é fato. Só que existe aquilo que o irmão Alessandro tocou no outro bloco, que é a questão do compromisso. Uhum. Compromisso. Inclusive, ele citou até o texto de Jó. Né? O compromisso. Ele disse: eu não vou fazer isso. Estou com vontade, mas eu não faço. Isso. Estou com a sensação, um gosto na boca de fazer, mas eu não vou fazer. Aí eu lembrei de um texto de Salmo 101, que eu digo que é o Salmo do compromisso de Davi. Davi assume um compromisso com Deus. E no verso 3 em diante ele diz o seguinte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, ou seja, eu não vou colocar coisa impura diante de mim e eu não quero me juntar com pessoas que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. É o próprio Davi dizendo, né? Uhum. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não suportarei. Ou seja, em meu ciclo de amizade, eu não quero gente arrogante. Isso. Porque você acaba sendo influenciado. Isso. Não é? Eu não quero gente arrogante, nem quero gente orgulhoso. Aí ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Aí Davi está dizendo: olha, eu só vou selecionar pessoas que sejam capazes de me fazer crescer. Glória a Deus. Né? Ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Tem algumas pessoas que pensam que é Deus falando, né? Mas isso aqui é Davi falando. Para que estejam comigo, Davi. Para que estejam comigo. Ou seja, eu quero andar com pessoas fiéis, quero andar com pessoas que andam com Deus. Agora, é claro, quando dizemos isso, não quer dizer que você vai excluir todo mundo da sua vida, que é impossível. Até Jesus diz isso, né? Não peça que os livres do mundo. Né? Isso. Não os tires do mundo, mas os livres do mal. Perfeito. Aí ele diz assim: olha, a minha amizade será com pessoas que tenham compromisso com Deus, que sejam fiéis, que andem em reto caminho. Aí ele diz assim: em decorrência disso, não ficará em minha casa o que usa de fraude. Ou seja, o desonesto e o fraudulento eu não quero amizade. Aí eu lembro de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele diz assim, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: eu já vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, não com os impuros deste mundo, senão vocês teriam que sair deste mundo, mas com aqueles que, dizendo-se irmãos, dizendo-se irmão for, aí ele fala beberrão, maldizente, etc. Ele disse assim: com esses vocês não devem nem andar, ou seja,
Quando temos um compromisso com Deus, quando vivemos com Deus, nós selecionamos as nossas amizades, lutamos contra os pensamentos. Ele diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, porque ele não vai olhar, porque ele já sabe que se olhar, ele vai ser tentado a cair em pecado. Então ele diz assim: eu assumo um compromisso, assumo diante de Deus. A guerra é travada dentro de cada um de nós. Todos os dias acordamos para vivermos desafios éticos. Toda hora, todo instante, estamos vivendo desafios éticos. Todos os dias nós somos tentados a quebrar o pacto que Deus fez conosco e que nós fizemos com Deus. O Senhor não quebra pactos. Nós é que quebramos pactos. Então, todos os dias, irmão Jonas, a gente se depara com essa arena de desafios éticos, e aí nós temos os pensamentos oriundos da natureza decaída, os pensamentos que chegam à nossa mente involuntários, os pensamentos decorrentes do que o evangelista colocou das setas de Satanás, e ainda tem aqueles outros pensamentos que nós vamos entrar, porque não é objeto de estudo da nossa lição, aqueles pensamentos de pessoas que às vezes sofrem determinados problemas de ordem neurológica e que isso acaba atuando de maneira significativa na forma de raciocinar, de pensar e tal, mas que até de agir, né? Isso é decorrência de uma saúde mental, mas isso aí nós não vamos tratar porque é uma questão mais morfológica, mais fisiológica. Então, irmão Jonas, quando nós nos deparamos com essa situação, nós vemos que existe solução sim, a gente não pode evitar pensamentos, mas quando os pensamentos chegam, a Bíblia nos ensina como tratar. Como tratar. E o apóstolo Paulo falando sobre isso, lá no livro de Colossenses, capítulo 3 e versículo 2, acho que merece ser lido, diz assim, só a primeira parte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa expressão, pensai nas coisas que são de cima, joga a responsabilidade em cima da gente. Exato. Esse tópico da lição, diz assim, gerenciamento, que é o tópico 2, estamos tratando, gerenciamento dos pensamentos. Quem é que vai gerenciar esse pensamento? É Deus? Não. Sim. Esse gerenciamento do pensamento é com a gente. Então, assim, eu sei que a batalha é grande porque tem fatores externos, fatores internos, tem a questão da natureza humana, tem as setas malignas. Tem as questões biológicas, né? Biológica, que todo crente passa por essas situações. E as questões educacionais também. A questão da própria má formação que a pessoa tem. O pastor tocou numa coisa que a gente não vai ter tempo de debater, mas até a formação educacional levará o indivíduo a pensar diferente. Às vezes um jovem, me permita, desculpe, pastor, mas me veio agora e a gente vai terminar o bloco. Pessoas que viviam a vida bem na igreja, aí vão para a faculdade, começam a ser bombardeados por doutrinas, e aí eles começam a pensar diferente e descobrem, às vezes, até na escola dominical, peraí, eu não penso assim não. Aí, quando você vai ver a raiz, o problema foi que ele recebeu essa nova informação e acabou moldando o seu pensamento, né? Porque a questão é porque pensamento distorcido gera mais pensamento distorcido e a cultura, por sua vez, fica distorcida e a visão das coisas é distorcida também. Por isso a preocupação de Paulo é pensar nas coisas que são de cima. O meu referencial são as coisas que são de cima. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios, capítulo 4, verso 23. Vos renoveis, ou melhor, joga a responsabilidade da renovação do entendimento para cima da gente também, porque eu preciso do meu referencial. Quem é o meu referencial? Aquilo que o evangelista Alessandro já vem falando. Em Romanos 12, quando o Senhor citou, Bíblia. Quando ele citou Romanos 12, que a gente deve deixar-se transformar, não se amoldeis, mas deixar-se transformar pela renovação da vossa mente, acredito que seja isso, né? Mas é isso, porque tem Bíblia, tem a Bíblia, tem o louvor, quer dizer, todos esses elementos eu tenho que estar mergulhado dentro desse mundo para que meu pensamento funcione em relação a essa referência. Isso aí, e o texto que foi citado em Romanos 12, 2, ele é crucial, porque ele mostra que o crente deve cooperar com o Espírito Santo no processo da transformação em seu coração e em sua vida. Exato. Veja que é enfático, né? É enfático. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então a responsabilidade, Paulo está dizendo assim, olha, a responsabilidade de ou você se moldar já é mais fácil, é você se acomodar. Isso. Agora, transformação envolve um exercício. E qual é o exercício? Renovação diária.
Renovação diária. O Espírito Santo não vai trabalhar em minha mente se eu não me dispor a colocar no meu coração de que eu quero viver uma vida em santidade. Exato. Eu quero viver uma vida com Deus. Pastor, essa sua fala faz nos lembrar de uma frase que é atribuída a Martim Lutero, quando ele disse o seguinte, que nós não podemos impedir com que o pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele pouse e construa um ninho. Essa frase é atribuída a ele. Não sabemos ao certo se foi ele, mas isso não é o mais importante agora. É isso que a gente estava falando. A gente não pode impedir que alguns pensamentos externos venham, mas quando o senhor cita o texto de Romanos, a gente pode impedir com que eles venham e se encaixem. E nos molde, né, pastor? Quando o professor Jonas citou o versículo 2 de Colossenses, pastor, se o senhor me permite, eu quero ler o versículo 1. Porque o versículo 1 ele é mais enfático. Ele diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, glória, és uma nova criatura. Isso. Aí ele diz assim, buscai as coisas que são de Aleluia. cima. Então veja que é uma ação humana. Buscai as coisas que são de cima. Aí no versículo 2 ele vai dizer, pensai. Só que antes de pensar, eu tenho que buscar as coisas que são de cima. E quando eu falo sobre isso, tem aquele texto de Isaías 26:3, que o profeta diz assim, tu conservarás em perfeita paz, olha o que é que o texto diz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, a consequência de uma mente protegida, pastor, começa em mim. Perfeito. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 7, Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo. Então, o pensamento guardado, a mente guardada, ela é guardada quando eu busco as coisas que são do alto. Exato. Então, é uma ação minha. Era aquilo que você estava dizendo em Romanos 12. É uma ação de decisão e é uma ação contínua. Eu tenho que continuamente, veja que ele fala de renovar. Isso. Renovação. E embora que ele choque logo as duas palavras, não vos conformeis, mas transformai-vos, conformação versus transformação, mas depois ele explica como se dá a transformação. Como é que se dá a transformação? Pela renovação do vosso entendimento. E aí o texto que o irmão Jonas citou, que é Colossenses 3, nos mostra claramente de que, para que haja isso, eu preciso atualizar a minha escala de valores. Exato. O que é que está no topo da minha escala de valor? Não é apenas entrar na igreja, é o evangelho entrar em mim, é fazer do evangelho meu estilo de vida, é minha escala de valores. E quando eu coloco minha escala de valores, e é importante dizer isso, porque alguém pode até pensar assim, não, mas ter a mente transformada é uma oração e o Espírito vem lá e pá, transforma a mente. Paulo disse não, isso é uma ação contínua, é renovação, é diária. E essa renovação contínua não quer dizer que é um ato que o homem junto com Deus inicia e quem dá continuidade é o Espírito. Não, ele diz, é um comum acordo entre Deus e o homem. Deixar-se amoldar, né? Envolve essa cooperação nesse trabalhar de Deus diariamente na vida daquele que escolheu servir a Deus. E então, isso fala de escala de valores. Qual é a minha escala de valor? O que é que está no topo da minha escala de valor? Eu nasci de novo, sou nascido em Cristo Jesus. Os valores de Cristo são os meus valores, mas isso a gente vai aprofundar depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a lição 7, que tem como título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. É muito assunto, irmão Éder, é muito assunto mesmo, mas aí a gente tem que trabalhar entre princípios, né? Porque a gente sabe que é um campo muito vasto e diz respeito como o autor bem trabalhou, né? A uma arena de batalha, que nesta arena ninguém pode evitar de entrar, todos estão dentro desta arena e o grande diferencial vai ser como eu vou me comportar dentro desta arena e como eu posso fazer
para vencer Exato. estes pensamentos, sejam intrusivos, sejam pensamentos da natureza decaída, sejam pensamentos que são decorrentes do desenvolvimento natural da criança, do adolescente, sejam pensamentos que sejam oriundos de traumas, de problemas, de desprezo, de abandono, tudo isso dentro de um balaio só, numa mente só. Como é que a gente pode vencer essa batalha? Muito bem. Eu aprendi com o meu professor de ética cristã, ele citou numa aula, né? Foi o senhor? O senhor citou Razões para Crer, do Norman Geisler, e a citação é a seguinte, o livro é Razões para Crer, página 25. Na base da vida de uma pessoa encontramos suas crenças. Essas crenças moldam seus valores e seus valores definem suas ações. Então, a base da vida de alguém, se a gente pudesse analisar, eu vou usar essa caneta aqui como exemplo. Na base da vida de uma pessoa, a gente tem a crença dela. Essas crenças vão moldar os valores, né, aquilo que a gente acredita de certo e errado, que vai desembocar no que eu faço. Então, se aquilo que eu faço não está agradando a Deus, o que eu preciso mudar não são os valores, é a minha crença. Então, quando a minha mente está dominada por Cristo, por sua palavra, o pastor citou Mateus 5, 6 e 7, que é como o reino, ou como o rei espera que os seus súditos vivam, está ali. Então, quando eu mudo as minhas crenças, automaticamente os meus valores mudam e vai mudar a minha ação e também até a minha forma de pensar. O evangelista Alessandro citou a carta aos Filipenses, que Paulo diz que Deus vai mandar um guarda, não é? A paz de Deus guardará as vossas emoções em Cristo, os vossos sentimentos em Cristo. Isso tudo se dá, irmão, depois de um processo de mudança que começa, pastor, com a crença certa. Então, a crença nas Escrituras me fazem ter valores de acordo com o reino e vai desembocar nas minhas ações, inclusive nos meus pensamentos, porque os pensamentos antecipam as ações. Por isso que é importante estar sempre na escola dominical, estar sempre no culto de doutrina, nos cultos públicos, ciclo de oração, estar sempre trabalhando, formando estas crenças que vão moldar os valores. Evitar, irmãos, estar, vamos dizer, maratonando na internet, né, através de um pregador tal, e de repente, daqui a pouco, confecciona uma coxa de retalhos de valores que são autoexcludentes. Daqui a pouco a pessoa não sabe o que é que acredita, não sabe o que é que de fato defende, começa a entrar por caminhos diferentes, porque o pastor X disse isso, o pastor Y disse aquilo, e aí vai procurar o que for mais maleável para colocar isso como padrão de vida, porque estamos vivendo uma sociedade que personaliza a fé. O mais importante é você sempre estar ouvindo o seu pastor. O nosso referencial aqui em Pernambuco é o nosso pastor presidente, pastor Ailton, de quem nós aprendemos e ficamos aos pés mesmo, aprendendo e sendo instruídos. E você que tem o seu pastor em sua igreja, ele é o seu maior teólogo, ele é o seu maior discipulador, ele é o homem que instrui a sua alma, chora por você. Quando você está doente, é ele que ele unge, é ele que ora. Quando você precisa de aconselhamento, é ele que está junto de você. Não vá atrás dos mercenários que aparecem aí, que só querem a lã da ovelha, mas de ovelha não querem saber de nada. Tenha sempre em sua mente, buscando sempre se alimentar, procurando sempre aprender do seu pastor, para que essas crenças sejam reforçadas, que vão influenciar na sua escala de valores e, consequentemente, vão ser explícitas em seu comportamento. Vamos rapidamente passar para a próxima tela. E aí, na próxima tela, a gestão dos pensamentos, nós já comentamos, estamos concluindo aqui, né, o imperativo ético e espiritual, acima da técnica, dos recursos espirituais e Jerusalém e Betânia. Vamos para o terceiro tópico de nossa lição. Terceiro tópico de nossa lição, a batalha na arena dos pensamentos, influências espirituais e cuidados práticos. Próxima tela. E aí, na próxima tela, nós temos a batalha na arena dos pensamentos. Evangelista Alessandro. Pois não, pastor. O texto diz que o cristão não pode, por si só, simplesmente decidir gerir a mente e passar a fazê-lo como se tivesse com as suas próprias forças.
pleno controle sobre os seus pensamentos. Antes de tratar do aspecto positivo da atividade intelectiva, ou seja, o que pensar, Paulo apresenta-nos a necessidade de uma atitude espiritual indispensável, que é a oração. E aí ele cita o texto de Filipenses 4 e 6. Além desse texto de Filipenses 4 e 6, pastor, eu acredito que, corroborando com esse pensamento que está aí, tem um texto de primeira carta de Pedro, capítulo número 1 e o versículo 13. O apóstolo diz assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. Só lembrando aqui que na cultura bíblica, lombo aqui não é essa parte do ombro, mas da cintura. Região lombar, né? Exatamente. Quando Pedro diz que nós devemos colocar um cinto, cingir os lombos do pensamento, é não deixar, pastor, esse pensamento frouxo. Solto, né? Solto. Porque o que é cingir? Cingir é você colocar um cinto e apertar. Quando o Paulo trata da armadura do soldado, ele diz: cingir os vossos lombos com a verdade. O que é que Paulo está dizendo? Quando eu aperto a minha vida moral com a verdade, eu vou, pastor, fechar as portas para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Exato. Aí Pedro se utiliza da mesma expressão que Paulo fala lá, lombos, e vai falar agora do sentimento, do pensamento. Pedro diz assim, olha, o meu pensamento não pode estar sem o cinto. Isso. Há uma cerca, há um limite. Eu acho lindo. Às vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, e a gente passa desapercebido para essas questões que estão assim, de forma minuciosa no texto. Ele diz isso: cinja os seus lombos do vosso pensamento. Um outro texto também que me faz essa ideia de cingir aqui é preparar a mente, claro, né? Uhum. Um outro texto que me faz pensar, pastor, sobre esse pensamento que está aí é o texto de Salmos 119, versículo 11. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi dito aqui no início do programa, pastor, que a palavra leve, que é a expressão coração para hebraico, significa o âmago do homem. Quando a gente fala escondi a tua palavra no meu coração, a gente é tentado a pensar que é esse coração físico, mas não é. Esse coração aqui pode ser também a mente. Uhum. Se minha mente estiver com a palavra de Deus enraizada nela, com toda certeza. Por isso que tem ali, olha, ele diz assim: antes de tratar do aspecto positivo da atitude intelectiva, ou seja, o que pensar, Paulo apresenta-nos a necessidade de uma atitude espiritual indispensável, que é orar. Se minha mente estiver com a palavra, pode ter certeza, desejo de oração vai ter, desejo de meditação da palavra, de jejum, de busca pela palavra, pela vontade de Deus. E eu quero, para ainda finalizar, deixei um texto aqui, que é o texto do Salmo 139, verso 23, que diz: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí o salmista diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está convidando Deus, e aqui Deus, a Trindade Santa, a fazer parte do controle dos seus sentimentos. Não estou dizendo com isso que nós vamos perder o livre-arbítrio, nós vamos deixar de ter controle naquilo que eu quero, não. Mas quando ele diz assim, examina-me, conhece os meus pensamentos e vê se há algo mal. E se tiver, ele diz, guia-me pelo teu caminho. Ele está convidando, pastor, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, a Trindade, para dizer assim, participa comigo das minhas decisões. Aquilo que no Novo Testamento vai ser: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu penso, pastor, que essa batalha na arena dos pensamentos, ela pode ser vencida quando eu cinjo os meus pensamentos, ou seja, eu aperto o cinto, meu pensamento vai ter folga, não é? Quando, em segundo lugar, eu convido o Espírito Santo de Deus, a pessoa de Cristo, o próprio Pai, a dizer: Senhor, me mostra o que é que eu devo fazer, para onde eu devo caminhar. Eu acho que isso é o caminho, a oração, a busca, a meditação, com toda certeza, as portas vão fechar, pastor. E a possibilidade de uma queda vai ser bem menor. Me permita uma parte, tá certo? Rapidinho. Se Adão tivesse com a palavra no coração, como o senhor citou, a queda talvez não tivesse ocorrido. Ele estivesse de acordo com o que Deus falou. Porque quando Deus diz a ele: não coma, não vá para lá, a primeira coisa que ele, como guardião do jardim, deveria era cuidar de sua esposa.
Adão deixa sua esposa livre para ela ir ser tentada. Isso está no tópico 1 da lição, tá? É porque a gente passou bem rápido, nós comentamos. E aí Eva vai olhar, vai desejar, vai ouvir a voz e ser enganada. Mas a palavra, se estivesse no coração de verdade, ele teria rejeitado o pecado. Acho que o grande problema, pastor, é que a gente enche a mente de muita coisa e pouca Bíblia. Não só isso, né? E não existe uma cultura de leitura bíblica. Eu sei que a Escola Dominical tem um projeto de leitura anual, mas, infelizmente, nem todo mundo enche a mente da Bíblia. E no mundo onde isso aqui controla as pessoas, não é? Precisamos encher da palavra. E uma coisa que é importante pontuar de que, por exemplo, a vida cristã ela é baseada em princípios. Baseada em princípios, não em emoções, né? Se eu, por exemplo, vou ler a Bíblia, tem gente que vai ler a Bíblia e dá sono. Mas por que dá sono? Porque não tem o hábito de ler a Bíblia. Não é porque Satanás está jogando sono no olho para impedir, né? Não tem que espiritualizar. Porque não tem o hábito de ler. Não tem o hábito de ler, então quando se deparar com o texto bíblico, começa a dar sono. E aí, qual a solução? Eu, quando era jovem, não faz muito tempo não, né? Quando eu era jovem, quando eu ia ler e começava a dar sono, eu ficava em pé e começava a ler andando dentro de casa. Porque a natureza, o corpo, o ser humano, a natureza humana também, a decaída, ela vai fazer de tudo para que a gente não leia a Bíblia. Claro. Vai fazer de tudo para que a gente não ore. Aí eu lembro agora de uma professora de escola dominical, né? Uma vez estávamos na consagração da escola dominical e, assim, como jovem, né, adolescente, estava conversando com outro adolescente de joelho ali, aí ela fez, menino, vai orar. Aí ele disse assim, irmão, não estou com vontade de orar. Ela diz assim, ore sem vontade, para dar vontade, para você orar com mais vontade. Quer dizer, a questão de orar não é se eu tenho vontade de orar, porque se eu faço, irmão Jonas, alguma coisa, no momento em que eu tiver vontade, eu estou escravo da minha vontade. Eu estou escravo do meu pensamento, eu estou escravo da minha emoção. E por falar em emoção, eu lembrei de um texto aqui, está na primeira carta de João, 1 João, aqui no capítulo 3, versículos 18 ao 20, diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizemos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Glória a Deus. E aqui lembrando o contexto que João escreveu, João falou para os filhinhos, para os jovens e para os pais. Então nós temos aqui 3 níveis de maturidade cristã. Filhinhos, está falando dos novos convertidos. Veja que o grande problema dos filhinhos era, será que Jesus perdoou os meus pecados? E aí João diz assim, o sangue de Jesus perdoou todos os vossos pecados. Aos jovens que não são nem novos convertidos, nem são os maduros, ele diz assim, olha, vocês... A palavra de Deus habita em vós e já tendes vencido o maligno. Nem é novo convertido, porque a palavra já habita, já trava uma batalha e vence porque a palavra já está gerada. E aos pais diz assim, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio, fala de maturidade. Mas os filhinhos ficavam em uma crise. Será que Jesus perdoou mesmo? Porque é comum no novo convertido, né? Pensar, será que Jesus perdoou todos os meus pecados ou perdoou algumas coisas? Será que ele lembrou de tudo que eu fiz mesmo? Aí provavelmente deve ter perguntado a João, olha, tu disseste que Jesus perdoou todos os nossos pecados, e aqui nós estamos fazendo uma ilação a partir do que o texto nos permite, mas meu coração ainda diz assim, tu não fosse perdoado. Aí ele diz assim, olha, eu quero dizer a vocês que nisso conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele, tranquilizemos o nosso coração, porque ele de fato perdoou os vossos pecados. Mas se você está dizendo que seu coração ainda lhe condena, eu quero lhe dizer uma coisa, maior é Deus que o teu coração. Ou seja, a vida cristã ela deve ser pautada em princípios. Orar, preciso orar, com vontade ou sem vontade. Ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, com vontade e sem vontade. E aí, como o irmão Alessandro disse, aí quando eu começar a orar, aí vai começar a me dar vontade. Aí quando começar a me dar vontade, aí eu vou orar com mais vontade. E orar com mais vontade, vou manter essa vida de continuidade, de consagração diante de Deus. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Jonas, rapidamente... Como cuidar do pensamento segundo a Bíblia? Lembrando que é aquilo que nós já comentamos. Existe
pensamentos que são decorrentes da natureza decaída, existem pensamentos que são oriundos também do desenvolvimento de cada faixa, né? Os adolescentes principalmente têm muito hormônio, muita emoção, pouca experiência, né? E até pessoas que pensam que o fato de se sentirem desejos da carne, isso é porque ele é pecador, definitivamente ele não pode servir a Deus. E isso é natural. Porque tentado não ceda, como já diziam no 75, né? Ceder é que é pecar. E aqui nós temos como cuidar dos pensamentos segundo a Bíblia. Rapidamente aí, o senhor. Nós temos, de um lado, a ação e temos uma base bíblica. Como cuidar dos pensamentos? Em primeiro lugar, vigiar o que entra na nossa mente. Já foi comentado aqui. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, é excelente justamente para fundamentar a questão da vigilância. Outra coisa, meditar na palavra de Deus, Salmo 1, verso 2. Interessante que quando a Bíblia foi colocada a ideia de meditar, é mais do que ler. Isso. Porque uma leitura ela pode ser feita de maneira corrida e com pouca assimilação, mas a meditação é a leitura mais pausada, mais calma e, claro, a pessoa se deixar absorver pela palavra de Deus. Isso é meditar na palavra. Outra coisa, renovar o pensamento, já foi comentado Romanos capítulo 12 e o versículo número 2, jogando a responsabilidade em cima da gente, de meditar e de vigiar. Pensar naquilo que é bom, Filipenses capítulo 4 e versículo 8, lembrando que Filipenses, quando estabelece aquela escala de valores, aquilo que é amável, aquilo que é puro, aquilo que é honesto, não é do ponto de vista humano, é do ponto de vista bíblico, porque pode ser amável do ponto de vista pecador. Exato. Mas aqui é do ponto de vista das Escrituras, ali é a grade que Paulo que Paulo estabelece para dizer o seguinte, aqui está o critério, né? Pensar no que é bom, Filipenses 4, verso 8, rejeitar pensamentos contrários, segundo o livro de Coríntios, capítulo 10, versículo número 5, muito importante, a questão da rejeição. Nessa parte da rejeição, me permita, pastor, é importante relembrar aos alunos que alguns pensamentos virão. O problema não é quando ele vem, é quando eu alimento ele. Perfeito. Então, o pensamento vir é uma coisa. Outra coisa é você abraçar o pensamento. E eu queria me reportar principalmente aos jovens, né? Que às vezes vem algum pensamento carnal, principalmente, vem à mente. Então, o que é que você deve fazer? Você deve tirar esse pensamento da sua mente e voltar a pensar nas coisas que nós estamos meditando aqui. O pensamento vir, às vezes ele vem de forma como o senhor disse, por conta da queda, por conta das questões biológicas. O problema é quando eu afago esse pensamento que é pecaminoso. Então, a vinda do pensamento em si não é o pecado, é o abraçar o pecado. Por isso, rejeitar. Então, o pensamento vem, eu rejeito, né? Para que eu não caia na prática do pecado. E a questão da rejeição dos pensamentos contrários, é bom também pontuar que a gente só tem força para rejeitar se lá em cima a gente estiver mergulhado e envolvido com a palavra de Deus e, claro, com a vida de oração. E, por último, é claro, orar por paz mental, Isaías capítulo 26, o versículo número 3. Esse versículo é importantíssimo para que a gente tenha paz justamente na mente. Observe que é um conjunto, não é uma ação entre Deus e o homem justamente para a gente controlar os pensamentos, porque não é uma coisa tão simples controlar os pensamentos. Parece algo ser indomável, parece. Mas nós somos nascidos de novo, temos o Espírito Santo à nossa disposição e a gente pode sim controlar eles e verter. Sempre lembrando que os pensamentos sempre vai precisar de uma referência, sempre irá precisar de uma referência. Qual é a referência? Medite na palavra de Deus, é mais do que uma leitura, se deixe absorver pela palavra de Deus que tudo vai ficando, vamos dizer assim, mais fácil. Não vai faltar tentação, não vai faltar pensamento intrusivo, mas você vai ter mais força para rejeitar esses pensamentos. Quando eu estava meditando nessa parte de orar por paz mental, eu coloquei aqui que a oração faz limpeza na mente. Olhando os homens de Deus, como por exemplo Asaf. Asaf estava com um problemão, ele olhou pro ímpio e viu ele prosperando mais do que ele. E aí ele ficou chocado com aquilo, aperreado, mas se a gente notar direitinho, ele entra no templo e pelo que dá a entender ali, ele estava em oração. O Salmo 73 nasce desse movimento de como é que pode um ímpio prosperar mais do que eu? Aí ele entra no templo e num momento de intimidade com Deus no templo, Deus mostra, não é só isso não, Asaf, olha isso aqui. E aí ele sai de lá e ele chega a dizer, evangelista Alessandro, que os pés dele quase se desviaram. Porque ele pensou na prosperidade dos ímpios e na ausência de bens que ele não tinha.
Mas olha como a oração ela faz uma limpeza na nossa mente, né? Claro, na presença de Deus. Então, às vezes, pastor, uma bela oração, uma oração sincera diante de Deus, faz com que a nossa alma fique limpa, ao ponto de Deus poder falar com a gente e renovar a nossa mente. E dizer como Jeremias, né, trazer à nossa mente apenas aquilo que é capaz de nos trazer esperança. E aqui, antecedendo a cada frase dessa, nós poderíamos colocar aqui: eu decido vigiar, eu decido meditar, Glória a Deus. eu decido renovar o pensamento, eu decido pensar no que é bom, eu decido rejeitar os pensamentos contrários e eu decido orar por paz mental. E por que eu posso decidir? Porque Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Glória a Cristo Deus. Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado Glória e a da morte. Deus. Ou seja, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Por isso que Paulo, quando Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, olha o que ele diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu decidi, eu posso fazer o que eu quiser? Posso, só que eu tenho que me lembrar que agora o Espírito de Deus é que controla a minha vida. O Espírito, a lei do Espírito de vida, que é justamente o código de ética divino, o Espírito Santo que vive dentro de nós, que nos dá força para vencer o pecado, nos dá força para dizer não ao pecado. Isso. E agora, isso aí de fato é que é liberdade. Porque liberdade não é fazer o que eu quero. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Liberdade é eu poder, diante dessa natureza decaída, diante das ofertas do pecado que me são oferecidas, eu dizer: eu não quero. É aprazível, é bonito, atrai, mas o que Deus tem para mim é muito infinitamente superior, e por isso Paulo diz assim: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, queridos irmãos, envolve escala de valores e decisão. Mesmo se sua natureza pedir no sentido contrário, não vá de acordo com a sua natureza, vá de acordo com a vontade de Deus. Esteja sempre lembrando desse princípio que Deus, que João escreveu para os novos convertidos. Se o teu coração te condenar, maior é Deus que teu coração. Ou seja, muitas vozes se tem no mundo, mas escute só a voz de Deus. Glória a Deus. A sua natureza adâmica vai dizer: não ore, não leia a Bíblia, não vá para a escola, não vá para a igreja, não vá para a escola dominical, não vá para a igreja, não vá para o culto de oração. Ali a igreja só tem gente cheia de pecado, você não tem o que fazer lá. Vá buscar outras coisas, viver e gozar da sua natureza. Mas a natureza em Cristo vai na contramão de tudo isso, vai nos levar à presença de Deus, e nós poderemos dizer como Paulo, né? Transformados pela renovação, vamos sim experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A consciência por si só, ela não é capaz de experimentar uma vida de maneira mais profunda com Deus. Ela precisa vir à escola das Escrituras para que seja ensinada pelo Espírito Santo. Evangelista Alessandro, nosso tempo foi embora. Que sugestões o senhor pode dar ao professor que nos acompanha neste momento, quando for abordar esta lição? Muito bem, pastor. Relembrar aos alunos para evitarem de colocar lixo na sua cabeça. Lixo visual, lixo auditivo, lixo escrito. Lembrando de alguns textos. Salmos 94:11 diz que o Senhor conhece nossos pensamentos. Salmos 139, versículo 2, diz que o Senhor de longe entende quais são esses pensamentos. Provérbios 15:26 diz que os pensamentos perversos são abomináveis ao Senhor. E termino citando Jeremias, pastor, 17:10, que diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração e conheço os pensamentos. Então lembre-se que o seu pensamento refletirá a comunhão que você tem com Deus. Cuidado. Irmão Éder? Muito bem, eu vou ser bem prático, né? Eu acredito que você, professor,
deve também lembrar ao seu aluno que o acúmulo de informações vai fazer sua mente cansar. Então nós vivemos um período onde tudo que eu quero está na palma da minha mão, muito rápido, né? E aí vem os GPTs da vida e outras informações. Hoje acontece algo na China, a gente sabe de forma imediata aqui. Esse acúmulo de informações faz a mente cansar. Peça que o seu aluno tenha um período em que ele não mexa no telefone, não se utilize tanto da internet, ele precisa descansar a mente. Às vezes estamos passando por batalhas espirituais também, porque a gente não aprendeu a descansar a nossa mente no Senhor. Então, nada melhor do que descansar a mente em oração, na leitura da palavra, para que haja também uma renovação da nossa mente. Bom, Jonas. Professor da escola dominical, entre tantos conselhos que já foram mencionados aqui, ele pode, de maneira muito clara, dizer ao aluno dele que ele medite na palavra de Deus. Fica como referência Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Estabeleça uma rotina. Isso. Pensamento precisa de rotina, e uma boa rotina para os pensamentos é você reservar espaço para não somente ler, mas meditar naquilo que está lendo. Não tenha pressa, leia, medite, deixe-se absorver pela palavra de Deus, que com certeza seus pensamentos irão mudar. Amém. Portanto, use sempre os princípios da palavra para selecionar sua literatura, selecionar o que você vê, selecionar o que você lê e selecionar aquilo que você faz. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Irmão Éder, nos dê a honra. Amém, pastor. Glória a Deus. Como disse o pastor, depois de uma maravilhosa lição, só nos resta agradecer, né? Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Primeiramente porque nós fomos libertos do pecado e do mundo. E isso também, Senhor, trouxe para a gente batalhas que se dão em todos os âmbitos, mas principalmente na nossa mente. Mas louvamos porque o Senhor, além de ter domínio sobre a nossa vida, o Senhor domina a nossa mente. Queremos, Senhor, lhe pedir uma bênção especial sobre esta aula, para que os alunos da Escola Bíblica Dominical possam entender de uma forma definitiva que o Senhor está trabalhando através de nós e em nós. Muda, Senhor, os nossos pensamentos, aqueles que não te agradam. Faça como Davi fez, Senhor. Hoje nós te pedimos, veja se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo teu caminho, o caminho correto. Nos ensina a tua palavra, nos ensina a depender de ti como Jesus dependeu, para que a gente possa vencer também as tentações. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de poder ensinar através da Rede Brasil. Abençoa o pastor da igreja, que com uma visão tão abençoada que o Senhor deu, nos dê essa oportunidade. Abençoa também toda a equipe da Rede Brasil, a equipe da superintendência das escolas. Que esta aula, Senhor, seja um divisor de águas na vida de muita gente e que haja liberdade. Esta é a palavra que eu oro e peço, no nome santo de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 7ª lição do trimestre com o título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Na próxima semana veremos a 8ª lição com o tema Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.